Bom, essa é a nossa aula, então, de pré-cálculo. A gente vai começar fazendo uma revisão dos conteúdos que já foram dados. Os conteúdos que foram dados por nós são equações. Aqui dentro de equações, a gente vai ver as equações com operação inversa, equações exponenciais e equações usando fatoração. Vamos ver domínio, valor numérico e função composta. Essa função de segundo grau aqui já é matéria para a aula que vem. Eu já dei essa aula e não dá tempo. Primeiro nós vamos começar com as equações, operações inversas. Eu vou no quadro branco, eu tenho que baixar aqui, vou vir aqui. Tá aqui a nossa equação. Vou botar ela para cá, para a gente fazer. Então, bora lá. Vou começar a fazer aqui de preto mesmo. Adoro um quadro colorido. Porém, a gente tem aqui o seguinte, operação inversa é aquela do coraçãozinho, ó. Eu tenho que isso aqui, essa equação é o triplo disso. Então, a primeira coisa que eu vou desmanchar é o triplo, fazendo a operação inversa. Quando o 3 passa para o outro lado, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu venho aqui e repito o que está aqui, raiz de x menos 5 sobre 2. Isso tudo vai ser igual a 6 dividido por 3. Então, eu repito, vai ser raiz de x menos 5, tudo isso sobre 2, vai ser igual a 2. Agora, o que eu tenho aqui é a metade disso aqui, ó. Isso aqui que está sendo dividido por 2. Então, é o 2 que vai para lá, multiplicando o 2. Então, o que eu vou ter agora? Raiz de x menos 5 igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ficar a raiz de x menos 5 igual a 4. Agora, o que eu tenho aqui vai ser a raiz quadrada disso aqui, ó. Então, eu agora vou passar a raiz quadrada para o outro lado. Operação inversa de raiz quadrada é elevar ao quadrado. Então, eu vou ficar com x menos 5 igual a 4 ao quadrado. Agora, não, ainda não, né? Eu tenho aqui x menos 5 igual a 16. Agora eu vou passar o 5 para o outro lado, ele faz uma subtração, vai passar para lá somando. Fiquei com x igual a 16 mais 5, x igual a 21. Algum problema até aqui? Não. Então, essas equações todas podem ser feitas utilizando apenas a ideia de operações inversas. Certo? Vou fazer mais uma. Enquanto vou dar um tempo, um minutinho, para vocês copiarem. E vou fazer agora uma outra aqui. Uma bem tranquilinha também. Vai ser essa daqui. Vamos lá. Fazer mais uma, hein, pessoal? Então, o que eu vou ter aqui agora vai ser essa daqui. Raiz cúbica de x mais 2 sobre 2. Tudo isso menos 3 é igual a 1. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é tudo isso menos 1, menos 3. Isso é uma diferença entre isso aqui e 3. Então, o que eu vou desmanchar primeiro é essa diferença. Esse 3 vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Operação inversa de diferença é soma.
a gente repete tudo isso aqui. Então, eu vou ficar com raiz cúbica de x mais 2, tudo isso sobre 2, vai ser igual a 1 mais 3, que é 4. Fiquei, então, com raiz cúbica de x mais 2 sobre 2, igual a 4. Cheguei aqui agora, eu tenho aqui que isso aqui é a raiz quadrada disso tudo aqui. Raiz quadrada não, né, pessoal? É raiz cúbica. Aí eu vou agora desmanchar a raiz cúbica. Então, ela vai passar para o outro lado. Operação inversa de raiz cúbica é elevar a 3. Então, eu vou repetir aqui. Vou ficar com x mais 2 sobre 2 vai ser igual a 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. X mais 2 sobre 2 é igual a 64. Agora, eu tenho aqui, de novo, isso aqui é a metade disso, ó. Então, eu vou passar para o outro lado, vou desmanchar a metade. Operação inversa da metade é multiplicar por 2. Então, eu vou ficar com x mais 2 igual 64 vezes 2, que vai ser 128. Então, x mais 2 é igual a 128. Então, agora, eu vou pegar o 2, vou passar para o outro lado, vou ficar com x mais 2 igual a 128. Desculpa, eu já passei para o outro lado, vamos desfazer isso tudo aqui. O que eu vou ficar? Com x igual a 128 menos 2. X vai ser igual a 126. Então, o que eu tenho aqui são equações que podem ser resolvidas utilizando as operações inversas. Ok? Um tempinho para você poder copiar. Vou botar mais uma para você. Posso ir? Bem, estou indo lá. Vou fazer mais uma. A próxima que eu vou fazer é 3 vezes, abre parênteses, bem, vamos lá, voltar ao coloridinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que isso tudo está sendo somado com 2. Isso aqui é a soma desse bagulho com 2. Então, a primeira coisa que eu vou desmanchar é essa soma. Esse 2 vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, eu vou ficar aqui com 3 vezes x menos 5 sobre 2 ao quadrado vai ser igual a 14 menos 2, que é 12. Então, fiquei com 3 vezes x menos 5 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 12. Nessa hora agora, a gente volta para cá. O que eu tenho aqui é o triplo disso, ó. 3 vezes isso aqui. Então, o que eu vou desmanchar agora é o triplo. Se eu vou desmanchar o triplo vai passar para cá fazendo a operação inversa, que é dividido. Então, eu vou ficar com x menos 5 sobre 2, tudo isso ao quadrado, vai ser igual a 12 dividido por 3. O que eu vou ter aqui? Esse 12 dividido por 3 pode ser escrito assim, mas também pode ser escrito assim, ó. 12 sobre 3, que é 4. Então, fiquei com x menos 5 sobre 2 ao quadrado é igual a 4. Bom, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui que isso aqui é o quadrado disso tudo. Então, o que eu vou desmanchar agora é o quadrado. Operação inversa de quadrado é raiz quadrada. Então, eu vou ficar com x menos 5 sobre 2 é igual a raiz de 4. Nessa hora,
eu vou até fazer uma outra cor aqui. A raiz de 4, ela tem duas opções. Ou é 2 ou é menos 2. Então, nesse momento, eu vou ficar com mais duas equações. Uma delas vai ser x menos 5 sobre 2 igual a 2, ou x menos 5 sobre 2 igual a menos 2, certo? Então, eu vou fazer a primeira, que é essa daqui. Então, eu vou jogar o 2 para lá multiplicando. Vou ficar, então, com x menos 5 igual a 4. Vou passar para lá o 5, que vai somar, vai ficar x igual a 4 mais 5, que é 9. Então, minha primeira resposta é essa. E a outra vai ser essa daqui, ó. Vou jogar o 2 para lá. Jogo o 2 para lá, multiplicando. Ele vai ficar, então, com x menos 5. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Agora, eu vou jogar o 5 para lá. Ele vai trocar de sinal, vai ficar mais 5. Então, eu vou ficar com menos 4 mais 5, x igual a 1. Então, essa equação aqui foi toda resolvida com operações inversas. Estou escrevendo isso aqui para dar tempo de você copiar. Operações inversas. E ela foi acrescentada aqui de uma dificuldade, que é toda vez que apareceu uma raiz aqui, a gente vai então ter duas opções. Aqui eu vou estar escrevendo quando a raiz de 4 for igual a 2, e aqui eu vou estar escrevendo quando a raiz de 4 for igual a menos 2. Então, vira duas equações separadas, certo? Viu? Tem como a gente complicar tudo que a gente quiser. Então, até aqui, eu fiz algumas equações com operações inversas aqui no meu quadro branco. Agora, eu vou fazer aqui no meu PowerPoint. Vou lá para você. Então, olha só. Tá aqui. Essa é uma equação. Isso aqui é o triplo disso aqui. Eu vou desmanchar o triplo. Esse 3 vai passar para lá dividindo. Quando dividir, vai ficar 6 dividido por 3, vai dar 2. Então, repete, x menos 5 sobre 2 igual a 2. Agora, o que eu tenho aqui isso aqui é a metade disso, ó. Então, esse 2 vai passar para lá, fazendo a operação inversa, que é multiplicando. Então, 2 vezes 2 vai ser 4. Repete esse pedaço e escreve 4. Então, ó, raiz quadrada de x menos 5 igual a 4. O que eu tenho aqui agora é que isso é a raiz quadrada do bagulho, não é isso? Então, o que eu vou desmanchar aqui é a raiz quadrada. Operação inversa de raiz quadrada é elevar ao quadrado. Então, repete o x menos 5 e vou botar a raiz quadrada de 4. Ou, raiz quadrada não, né? Elevada a 4. Aí aqui vai dar 16. Agora, eu simplesmente vou passar o 5 para o outro lado. Aqui é uma diferença, vai passar uma soma, x igual a 21. Certo? Então, essa daqui foi equações utilizando operações inversas. Enquanto você copia, a inversa da soma é a subtração, e a inversa da subtração é a soma. A inversa da multiplicação é a divisão, e a inversa da divisão é a multiplicação. A inversa da potência é a raiz, e a inversa da raiz é a potência. Tá bom? Só para a gente lembrar as operações inversas. Mais uma para você fazer. Isso aqui eu tenho que o dobro disso tudo, ó, é o dobro do bagulho, o dobro disso tudo é igual a 4.
Então, o que eu vou desmanchar é o dobro. Esse 2 vai passar para cá, dividindo. Então, eu vou repetir isso que está aqui, 4 dividido por 2, certo? Que dá 2. Então, ó, repetir tudo, 4 dividido por 2, que dá 2. Agora eu tenho aqui raiz cúbica do bagulho, ó. Isso aqui é que está a raiz cúbica. Então, o que eu vou desmanchar é a raiz cúbica. Operação inversa da raiz cúbica é elevar a 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3. A gente tem que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, não é isso? Então, repete o que está dentro. 2 elevado a 3. Fiquei com 3x mais 4 igual a 2 elevado a 8. O que eu tenho aqui agora é isso aqui está sendo dividido por 2. Esse 2 vai passar para lá, fazendo a operação inversa. Aqui ele está dividindo, passa para lá multiplicando. Vou repetir, então, 3x mais 4, e aqui vai ficar 8 vezes 2, que é 16. Agora, aqui, eu tenho a soma disso aqui com 4, que eu vou desmanchar, é essa soma. Vai ficar 16 menos 4, que é 12. Então, 3x igual a 12. Agora, é só passar o 3 para o outro lado. Ele está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X igual a 4. Alguma dúvida? Então, aqui a gente resolveu essa equação utilizando as operações inversas. Quase todas as equações podem ser resolvidas desse jeito. Oi, que lindo! Tá bom? Bom, um minutinho para você copiar e vou para a próxima. Agora são as nossas equações exponenciais. As equações exponenciais são aquelas que a gente não consegue fazer por operação inversa. Nem adianta. Então, antes de fazer essa daqui, vou lá no meu quadro branco, vou jogar para cima o que está aqui e vou falar sobre equações exponenciais. Equações exponenciais. As equações exponenciais são aquelas onde a letra x está no expoente. 2 elevado a x mais 1 é igual a 8. Essa daqui que eu vou ensinar para vocês são as mais simples que existem. Existem outras, mas para o nosso objetivo, equação exponencial simples está de ótimo tamanho. Então, vou tirar aqui a poluição e vamos lá. Para que eu possa fazer uma equação exponencial, eu preciso que esse 8 seja escrito como uma potência de 2. Por quê? Porque eu preciso que os dois lados da igualdade tenham a mesma base. Então, o que eu tenho que pensar? Tem que olhar para o 8 e descobrir. Isso é eu pensando que 8 é igual a 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu venho aqui e vou trocar. Vou escrever que 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 3. Nessa hora, já estão na mesma base. Aqui, ó. Esses dois aqui, ó, já estão na mesma base. Então, se eles estão na mesma base, então agora eu tenho que olhar se 2 elevado a isso aqui é igual a 2 elevado a 3, é porque isso é igual a 3. Então, eu volto aqui e recomeço. X mais 1, então, é igual a 3. Aí, agora é só passar o 1 para cá. Vou vir para cá. X é igual a 3 menos 1. Vou vir para cá. X é igual a 2. Certo? Então, a nossa equação exponencial, ela precisa, primeiro, que eu coloque os dois lados da igualdade com a mesma potência, com a mesma base, e aí depois eu igualo os expoentes. Não é para ser complicado. Vou tentar botar um exercício mais elaboradinho, né? Mas também nada demais. Hein? Posso ir?
já estou indo para o próximo. Eu estou procurando aqui um exemplo bem maneiro para você. Então, a gente vai ter aqui que 3... Ó, vou escrever mais um. Espera aí. Deu tempo de copiar, né? Então, vou escrever de pretinho mesmo. Aqui eu tenho 3 elevado a 2x sobre 5 mais 1. Tudo isso é igual a 9. Bom, então tá lá, meu problema tá aqui. É um 3 elevado a alguma coisa igual a 9. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer vai ser transformar o 9 numa potência. Que potência? Potência de 3, né? Ele tem que ser 3 alguma coisa, porque aqui é 3. Então, eu repito a minha equação. Vai ficar 3 elevado a 2x sobre 5 mais 1 igual a 3... Epa! Igual, o igual é aqui, né? É igual a 3 ao quadrado. Porque 9 é 3 ao quadrado. Uma vez que eu fiz isso, acabou meu problema. Agora é só fazer isso aqui é igual a 2 e pronto. Então, meu próximo passo é fazer 2x sobre 5 mais 1 igual a 2. Aí agora eu vou fazer a equação, que é uma equação de operação inversa. Eu vou até mudar as cores, ó. Agora eu tenho isso aqui mais 1 igual a 2. Vou passar o 1 para lá. Então, ó, setinha. O que eu vou ficar aqui? 2x sobre 5 vai ser igual a 2 menos 1, que é 1. Agora, esse 5 vai passar para cá, multiplicando. Então, o que eu vou ter aqui? 2x é igual a 5 vezes 1, que é 5. E agora, o 2 vai passar para cá, dividindo. Então, eu vou ficar com x é igual a 5 sobre 2. Certo? Então, geralmente, as equações exponenciais, elas não têm tanta dificuldade assim. O que eu preciso é que os dois lados da igualdade tenham a mesma base. É isso que eu preciso fazer. É lógico que a gente vai encontrar algumas equações exponenciais mais simples e menos simples. Então, eu vou fazer mais uma aqui para você. Mais uma, hein? Olha, eu tô caprichando nessa turma. Tô botando bastante exercício, que é para você poder conseguir fazer de boa. Então, ó, isso aqui vai ser 2 elevado a x menos 5. Tudo isso é igual a 32. Nossa, mas essa é muito facinha, Heloísa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer o 32 ser escrito como potência de 2. Então, o que eu vou fazer aqui é, vou escrever o meu 2 elevado a x menos 5 igual a 2 elevado a 5, porque 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Feito isso, é só eu fazer o quê? Esse x menos 5 aqui é igual a 5. E aí eu reescrevo a minha função, vai ficar x menos 5 é igual a 5. Vou vir para cá, esse 5 vai passar para cá, x é igual a 5 mais 5, que é 10. Tudo bem? Ah, Heloísa, tudo é fácil assim? Ah, quem dera, né? Quem dera que tudo fosse fácil assim. Porém, a técnica é sempre a mesma. A gente precisa colocar os dois lados da igualdade com a mesma base. Só temos um problema. A gente tem umas potências que são as chamadas de umas potências escondidas. Então, por exemplo,
eu vou fazer mais uma aqui para você, que é uma potênciazinha que está escondida, ela está camuflada aqui para mim. Então, eu vou jogar para cima e vou fazer essa daqui, ó. Vai ser 4 elevado a 2x mais 1 sobre 2. Tudo isso é igual a 1. Aí a gente vai ter que se lembrar o seguinte, que a gente precisa escrever sempre potências da mesma base. Potências da mesma base. Bom, como é que eu vou fazer esse 1 aqui, ó, esse 1 se transformar em potência de 4? Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou dar meu jeito. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, 4 elevado a 0 também dá 1. Então, eu vou vir aqui e vou repetir. Vou escrever 4 elevado a 2x mais 1 sobre 2. Tudo isso é igual a 4 elevado a 0, porque 4 elevado a 0 é igual a 1. Feito isso, acabou o problema. Agora é só fazer isso aqui elevado a 0. Então, próximo passo é escrever 2x mais 1 sobre 2. Tudo isso é igual a 0. Aí agora, volta para as operações inversas. Esse 2 vai passar para lá multiplicando. Então, o que eu vou ter aqui, repete o que está em cima. 2x mais 1 vai ser igual a 2 vezes 0, que é 0. Agora, o que eu vou ter aqui? Eu tenho aqui uma soma. O que eu vou desmanchar aqui é essa soma. O 1 vai passar para cá. E ele vai fazer 0 menos 1, vai dar menos 1. Então, eu vou ficar com 2x é igual a menos 1. E agora, é o 2 que vai passar para lá, só que ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com x é igual a menos 1/2. E essa é a minha resposta. Certo? Então, aqui, a dificuldade dessa equação foi que eu tinha que colocar os dois lados na mesma base e eu tinha que me lembrar que 4 elevado a 0 é igual a 1. Não é isso? Então, é aquilo que eu falei de potência escondida, super secreta aqui. O próximo exercício também tem uma potência mais louca ainda, que é aquela que o expoente é negativo. Para isso, a gente precisa de uma observação. Vou achar aqui uma caneta vermelha para fazer uma observação. Ó, vermelha. Então, vamos lá. A observação é o seguinte, é a respeito de potências e frações. Então, o que eu tenho aqui? 1 sobre 9 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Isso a gente viu a explicação na aula que eu dei no quadro. A gente tem, então, que toda fração se transforma num expoente negativo. Então, isso aqui é fração. É o nome que eu estou dando na minha observação. Fração de potência. Que nome louco. Então, por exemplo, outra cor aqui. Se eu botar 1 sobre 27, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 3 ao cubo, que vai ser igual a 3 elevado a menos 3. Uma fração se transforma sempre em expoente negativo. Então, se eu colocar 1 sobre 25, isso aqui é igual a 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 5 elevado a menos 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 sobre 7,
você vai dizer que isso é igual a 1 sobre 7 elevado a 1, que é 7 elevado a menos 1. Então, toda fração de potência se transforma em expoente negativo. Fração de potência se transforma em expoente negativo. Eu não falei, mas é fato, e vice-versa. Se porventura você precisar, você pode transformar um expoente negativo em fração. É só ter a necessidade. Expoente negativo em fração. Expoente negativo em fração. Tá? E com isso, a gente vai fazer, então, uma equação aqui um pouquinho mais elaborada, uma equação exponencial. Vou jogar para cima minhas observações e a equação é a seguinte. Eu tenho aqui 3 elevado a x menos 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 1 nono. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu já olhei aqui que isso aqui é uma fração de potência. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu vou, primeiro momento, vou repetir. 3 elevado a x menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Agora, o próximo momento é transformar isso aqui em expoente negativo. Expoente negativo. Depois, fica mole. Aí, vamos lá. 3 elevado a x menos 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 3 elevado a menos 2. Bom, uma vez que eu já coloquei agora os dois lados na mesma base, agora é só a gente olhar que este pedaço é igual a esse e partir para a operação inversa. O que eu vou ter aqui? Vou até escrever aqui. Vai ficar x menos 1 sobre 2 vai ser igual a menos 2. Aqui eu tenho... Agora eu vou usar a operação inversa. Jogo 2 para lá, multiplicando. Vou ficar com x menos 1 igual a menos 4, que é 2 vezes menos 2. Agora eu vou jogar o menos 1 para lá, ele vai ficar positivo. Então a gente vai ficar com x é igual a menos 4 mais 1. Vou vir para cá da minha respostinha. X é igual a menos 3. Certo? Então, olha só, neste caso aqui, as minhas observações foram as seguintes. Primeiro, se eu tenho uma fração de potência, então, como assim fração de potência? É uma fração e uma potência embaixo no denominador. Isso aqui vai se transformar em expoente negativo. Se ele se transforma em expoente negativo, aí o resto é só alegria. Tudo bem? Eu espero que você esteja acompanhando. Mas eu vou botar mais uns exemplozinhos aqui na minha apresentação de PowerPoint. Bora lá. As nossas equações exponenciais, hein? Olha só, isso é uma aula que tem a revisão dentro da aula. É um espetáculo. Então, primeiro, para fazer equações exponenciais, eu preciso que esse número seja escrito como uma potência de 2, né? Porque esse 4 aqui tem que virar 2 elevado a alguma coisa. Então, 4 é 2 elevado ao quadrado. Olha lá, então eu fiz isso. Uma vez que eles já estão escritos na mesma base, o que eu tenho que fazer? É só fazer isso ser igual a isso, né? Tá lá, ó, x mais 1 sobre 3 é igual a 2. Chegou aqui, a equação deixou de ser exponencial. Então, agora é uma equação que eu vou resolver com operação inversa. Seguro isso e passo 3 para o outro lado. 3 vezes 2 dá 6. Fiquei com 5x mais 1 igual a 6. Agora eu tenho aqui uma soma disso aqui com 1. O 1 vai passar para o outro lado, né? Aí vai ficar 6 menos 1, 5. Agora, eu vou pegar o 5, vou passar para o outro lado. Ele aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X dividido por 5.
5 dividido por 5 dá 1. X igual a 1, não é isso? Então, observa que para resolver equações exponenciais, eu só preciso que os dois lados da igualdade estejam escritos sobre a mesma base. E depois eu usei as operações inversas. Não é isso? Vamos para a próxima. Tá lá, ó. Essa é a tal que tem isso aqui, ó, é uma fração de potência, né? Acabei de inventar esse nome. Fração de potência. Eu vou primeiro transformar esse 9 em 3 ao quadrado. Olha lá. Aí agora sim que o 3 está ao quadrado, eu vou transformar isso aqui em expoente negativo. Isso vai virar expoente negativo. Exponte? Oh, meu Deus, coisa feia. A gente apaga. Vou apagar tudo para ficar lindo. Expoente negativo. Então, esse 3 elevado ao quadrado vai virar 3 elevado a menos 2. Tá lá. Agora, os dois, olha, já estão na mesma base. Agora já estão escritos na mesma base. Basta eu fazer o expoente de um lado é igual ao expoente do outro. Então, eu vou escrever agora 2x mais 6 sobre 2 igual a menos 2. Tá lá. Feito isso, agora eu vou usar as operações inversas. Acabou. A equação passou a ser uma equação que usa operação inversa. Aí é só passar esse 2 para o outro lado, porque isso aqui é isso tudo dividido por 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Não é isso? Agora aqui eu tenho isso aqui somado com 6. Vou passar o 6 para o outro lado, fazendo a operação inversa. Ele aqui é mais, vai vir menos. Menos 4, menos 6 dá menos 10. Aí agora eu vou passar o 2 para o outro lado, dividindo. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Não é isso? Então, lembre-se, aqui eu usei fração de potência e toda fração de potência vai acabar se transformando num expoente negativo. Isso não é problema nenhum, a gente iguala as bases aqui. Uma vez que a gente igualou as bases, o resto é uma equação normal que a gente resolve com as operações inversas. Bom, tem uma outra aqui, com uma potência oculta aqui também, calcule o valor de x. Esse 1 precisa ser escrito como potência. Ele precisa ser escrito como potência de 5. E aí, 1 é potência de qualquer número que eu quiser. Então, aqui eu tenho x elevado a x. Ih, olha que louca que eu estou fazendo. Nada disso. Não preciso. Aqui no PowerPoint, ele já está. Estou pensando que eu estou no meu caderninho. Então, o que eu vou ter aqui? Ah lá, x elevado a 5x menos 4 igual a 5 elevado a 0. Se eu já igualei as bases, já são potências de mesma base, basta eu fazer isso aqui é igual a 0. Tá feito. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. E agora, a partir daqui, eu vou usar as operações inversas. Vou passar o 4 para lá, porque esse cara aqui e o 4 estão fazendo uma diferença. O 4 vai passar para lá e eu vou ficar com x ao quadrado igual a 4. Agora, eu vou passar o quadrado para lá. Operação inversa de quadrado é a raiz quadrada. Então, a gente vai ter que x é igual... Aí aqui, ó, eu vou vir para cá. X é igual a raiz quadrada de 4, que são esses dois resultados possíveis, certo? X igual a 2 e x igual a menos 2. Então, aqui eu usei o conhecimento de que o número 1 dá para apagar ou tá difícil? Tá difícil. Então, o 1 pode ser escrito como potência de qualquer base.
O 1 pode ser escrito como potência de qualquer base. Tipo assim, 1 é igual a 7 elevado a 0. 1 é igual a 2 elevado a 0. 1 é igual a 3 elevado a 0. E assim por diante. Certo? Bom, aí agora a gente vai começar as nossas equações com fatoração. As equações com fatoração, eu preciso ir lá para o meu caderno, fazer uma mágica para vocês. Vou manter aqui as nossas observações e vou lá para o meu caderno. Vou só fazer uma mágica para você ver. Vou subir aqui e vou chamar de matemágica. Vou botar aqui assim, ó. Matemágica. Só uma brincadeira, tá, gente? Matemágica. Então, observa aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma caixa cor-de-rosa. Dentro dessa caixa tem um número. Você não sabe qual é. Tenho aqui uma caixa diferente dela. A caixinha verde, diferente daquela, e também tem um número. Você não sabe qual é, porque você ainda não tem o poder de adivinhar. Então, eu vou falar para você assim, adivinhe que números tem. Você vai falar, Heloísa, você ficou louca, não dá para eu adivinhar. Tá bom, então eu vou dar uma dica para você. A primeira dica é o seguinte, o número da caixa rosa, ó, o número da caixa rosa, vezes o número da caixa verde, eles dois, a multiplicação deles dá 12. Aí você vai falar, bom, agora já ficou mais fácil, agora eu já consigo saber. Aí alguém vai vir aqui e vai falar assim, 2 na rosa, 6 na verde. Ou podia ser ao contrário, podia ser 6 na rosa, 2 na verde. Isso aqui dá 12? Dá. Aí outra pessoa falou, não, mas eu pensei diferente. Eu pensei em 3 na rosa, 4 na verde. Aí, ou eu poderia pensar em 4 na rosa, 3 na verde. Tem outro jeito de dar 12? Eu poderia dizer para você, 1 na rosa, 12 na verde. Alguém falou, então eu sei. Então, ou 12 na rosa, 1 na verde. Observe que a gente só está chutando números aqui positivos. Eu podia pensar em número negativo também, né? Vou jogar para cima aqui, ó, a minha mágica e vou falar, poderia ser menos... Ueba! Poderia ser menos 2 na rosa e menos 6 na verde. Ou podia ser menos 6 na rosa e menos 2 na verde. Podia ser menos 4 na verde e menos 3 na rosa, ou menos 4 na rosa. Ai, meu Deus, Heloísa, você vai botar todos? Vou, só para você ver tudo que você está perdendo. Podia ser menos 12 aqui e menos 1 aqui, ou podia ser menos 12 aqui e menos 1. Ah, a última tinha que botar de cor diferente. E aqui, menos 1. Conclusão. Se você tem, deixa eu contar quantas são. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Você não ia acertar, certo? Bom, porém, se eu vier aqui e te der a segunda dica, te der outra dica. A outra dica eu vou dizer assim, a soma do número que está na caixa rosa com o número que está na caixa verde é igual a 13. Aí agora você consegue descobrir quais são os números? Aí você vai vir aqui. São esses? Não, porque nem vou botar aqui um tique assim, ó. Eu vou testar esses. São esses? Não, porque esses aqui a soma é 8. Então não serve. São esses? Não, que a soma é 8. Não serve. Esse a soma é 7. Não serve. Esse a soma é 7. Não serve. Esse a soma é 13. Ok, ele serve. E esse aqui também a soma é 13.
Esses aqui, a soma é menos 8, esse a soma é menos 8, esse a soma é menos 7, menos 12. Opa, menos 12 não, né? Menos 13 e menos 13. Então, tudo isso foi feito para que você perceba que, para eu descobrir os números da caixa, eu tive que te dar duas dicas. E com essas duas dicas, eu chegar à conclusão que ou, é assim, é ou o número da caixa rosa é 1 e o número da caixa verde é 12, ou, ao contrário, aqui é 1 e aqui é 12, tá? Então, o nome disso é matemática. Para que você vai usar isso, Luísa? Para fatorar. Porque quando eu quero fatorar aqui, ó, fatoração, eu quero aqui fatoração. E o caso de fatoração, fatorar um trinômio. Quando eu tenho aqui um trinômio, o que eu tenho? X ao quadrado mais 7x mais 12. E eu quero fatorar isso aqui. Eu preciso descobrir dois... Essas são as dicas, ó. Dicas. Olha lá as minhas dicas. Um número vezes o outro é assim, a caixa vezes a outra é igual a 12. E a outra dica é que a caixa mais a outra é igual a 7. Então, eu quero descobrir dois números que multiplicados deem 12 e somados deem 7. Aí eu vou aqui, no meu pensamento, eu já pensei em 3 e 4. Ou é 3 e 4, não importa a ordem. Então, na hora de fatorar, eu vou falar que isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 4. Certo? Essa é a ideia. Isso equivale a isso. Então, ó, vou botar mais uma. É x ao quadrado mais... Aqui eu vou colocar 10 e aqui eu vou colocar 7x de novo. Você vai falar, Heloísa, agora eu tenho que pensar em dois números que multiplicados deem 10 e que somados deem 7. Já sei, é 5 e 2, porque 5 vezes 2 dá 10, 5 mais 2 dá 7. Então, eu volto aqui e reescrevo x mais 2 vezes x mais 5. Então, isso aqui equivale a isso. O nosso problema, quando a gente está fazendo equação assim de segundo grau, é resolver a equação. Ó. Então, agora eu vou lá. Vou botar aqui um preto aqui. Resolva a equação. Então, eu vou ter aqui... Deixa eu pegar aqui uma equação que eu já separei para vocês. Que vai ser essa. X ao quadrado mais 10x mais 9 igual a 0. Então, primeiro de tudo, eu vou fatorar. Então, para fatorar, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados deem 9 e somados deem 10. Esse aqui é o 9 e o 1, porque 9 vezes 1 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então, eu volto aqui e reescrevo a minha equação. Ó. X mais 9 vezes x mais 1. Tudo isso é igual a 0. Aí a gente brincou, outra mágica, se eu tenho isso aqui vezes isso aqui, e eu digo para você que essa multiplicação dá 0, você vai chegar à conclusão que ou essa é 0 ou essa é 0. Ou essa aqui é 0 e esse aqui é um número qualquer, ou vice-versa. Então, eu vou chegar à conclusão que x mais 9 é igual a 0, ou x mais 1 é igual a 0. Jogo 9 para um lado, jogo 1 para o lado, e aí o que eu vou ter aqui vai ser x igual a menos 9, é a nossa primeira resposta, ou x igual a menos 1 é a nossa segunda resposta, certo? Então, a ideia é que para resolver algumas equações,
a gente precisa fatorar de um lado e do outro. É óbvio que se você quiser, você pode resolver isso por Bhaskara. Sempre bom lembrar que você pode resolver por Bhaskara. Eu estou dando a dica de resolver por fatoração, tá? Então, eu vou fazer mais uma, que vai ser... Tenho várias aqui, depois eu vou dar uma parada na equação. Eu vou ter aqui x ao quadrado menos 3x menos 10. Quando aparece sinal negativo, as paradas ficam mais complicadinhas. Complicada não, né? Então, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados deem menos 10 e que somados deem menos 3. Esses números vão ser, para dar 10, é 5 e 2. Ó, pensei em 5 e 2. Só que esses dois positivos não dá menos 10. Então, é menos 5 e 2. A soma deles dá menos 3. Então, eu venho para cá. X menos 5 vezes x mais 2. Isso aqui é igual a zero. Então, ou esse é zero, ou esse é zero. X menos 5 é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero. Jogo 5 para lá, x igual a 5. Ou jogo 2 para lá, x igual a menos 2. Certo? Então, aqui, antes da gente passar para um outro assunto, eu vou lá no PowerPoint mostrar o que eu providenciei aqui de equações com fatoração para vocês. Botei aqui uma equação de segundo grau com fatoração. Esse 15 aqui, eu preciso de dois números que multiplicados deem 15 e somados deem 8. Já matei, que é 5 e 3. E aí, a gente vai, então, transformar esse trinômio nessa multiplicação, nesses dois fatores. Como o produto deles dá zero, esse aqui é igual a zero, ou esse é igual a zero. Olha lá, x mais 3 é igual a zero, x mais 5 é igual a zero. Passo 3 para um lado, passo 5 também. Vou ficar com 5 igual a menos 3, ou 5 igual a menos 3 aí. X igual a menos 3, ou x igual a menos 5. Certo? Mais uma. Aqui eu vou ter dois números que multiplicados dão menos 30 e que somados dão menos 7. Eu pensei em 10 e 3, né? Vamos pensar 10 e 3, mas 10 vezes 3 dá mais 30. Então, é menos 10 e 3. Então, aqui vai ficar x menos 10, x mais 3. Esse aqui tem que ser igual a zero, ou esse igual a zero. Olha lá. Aí, agora eu passo 10 para lá, passo 3 para lá, x igual a 10, ou x igual a menos 3. Certo? Agora eu vou dar uma... Espera aí. Manter aqui. Não quer... Tá bom, mantenha minhas anotações. Aí agora eu vou mostrar para vocês para que serve. Eu vou mostrar aqui mesmo. Para que serve a fatoração. A gente tem aqui uma fração e eu quero simplificar essa fração. Ó. Simplificar a fração. Então, para isso eu vou fatorar em cima e fatorar embaixo. Fatorar em cima e fatorar embaixo. O de cima, dois números que somados dão, que multiplicados dão 14 e somados dão 9. Aqui vai ser menos 7 e menos 2. E embaixo, dois números que somados dão, que multiplicados dão 8 e somados dão menos 6. É menos 4 e menos 2. Então, olha lá. Eu já escrevi x menos 2 aqui, x menos 7. X menos 4 aqui e x menos 2. Agora, corta o que está em comum e sobrou x menos 7 sobre 4. O que eu quero dizer para você é que isso aqui equivale a isso. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma conta, em vez de fazer com a de cima, faz com a de baixo. Tá lá, a mesma coisa, ó.
Aqui eu tenho dois números que multiplicados dão 4 e somados dão menos 4, é menos 2 e menos 2. E isso aqui, ó, é a diferença de dois quadrados. É aquele que vira x mais 4, x mais 2, x menos 2. Corta o x menos 2 com x menos 2, ó. O que sobrou? Então, isso aqui equivale a isso. E na outra, dois números que multiplicados dão 16 e somados dão 8, é 4 e 4. E aqui eu vou só colocar em evidência. Então, vai ficar em cima x mais 4, x mais 4. Coloquei o 2 em evidência. Corta x mais 4 com x mais 4, ó. O que sobrou? Então, isso aqui equivale a isso. Ok, pessoal? Então, uma parte da nossa aula acaba aqui. Eu vou manter isso aqui e vou conversar um pouco com vocês. Espera aí, eu vou dar uma pausa na minha